A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindos de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Estamos na leitura do livro de 1 Reis, onde falamos sobre Elias, e hoje nós vamos falar sobre Elias e Acabe, no capítulo 18 de 1 Reis. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida valos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E, conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei? Para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino onde meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham achado. E agora dizes tu: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Não sei para onde é. Vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e o sustentei com pão e água? Agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe:
És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se o Baal, siga-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dai-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, vós, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro e lhe deram e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem que respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme, e o despertará. E eles clamavam em grande voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar,
e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje tu, és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído da duna abundante de chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entrando aos céus, se enegreceu com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém, meus amados irmãos? O homem do Senhor, querido. O homem do Senhor que teve a sabedoria, a força para enfrentar os profetas de Baal, para enfrentar o inimigo, em nome do Senhor. E o Senhor opera um milagre. Essa história é maravilhosa, assim como várias delas que nós vamos ler em seguida, né? Amém, queridos? A gente ouve pregar muito sobre essa palavra, né? E um dos principais focos dessa palavra é que o altar do Senhor estava em ruínas. E muitas vezes o altar do Senhor dentro dos lares, até dentro das igrejas, estão em ruínas. E o Senhor só vai operar o milagre. O Senhor só vai descer com fogo quando esses altares forem restaurados. E aí não vai ter água, não vai ter nada que impeça do Senhor descer com fogo. É preciso primeiro restaurar os altares no meio do povo de Deus, para que Deus possa sim operar o milagre. Amém?
Deus seja louvado. Vamos fazer a oração da fé. Amém, meus queridos e amados irmãos. Vamos agora fazer a oração da fé. Mas antes de orar, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, dar o seu like, ativar os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhar, que é um ato de amor. Muitos estão visualizando, mas não se inscrevem, né? Você que é um missionário, uma missionária do Senhor, saiba, meu amado, que quando você compartilha, né, quando você se inscreve, o YouTube entende que é algo importante. E você sabe que a palavra de Deus, a comunhão com Deus, é algo mais do que importante, é muito importante para as nossas vidas. Sem Deus não há vida, sem Deus não há caminho. Então precisamos ajudarmos uns aos outros a divulgar a palavra de Deus. Amém? Faça os seus comentários, seus pedidos de oração e vamos à oração da fé. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, com o objetivo, Pai, de termos comunhão contigo. Com o objetivo, Pai, de Te adorar, de Te glorificar, de sentirmos a Tua presença, de sentirmos abraçados por Ti, Senhor, consolados por Ti, Pai, dirigidos por Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque queremos saber qual é a Tua vontade sobre as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, os Teus conselhos, Pai, o Teu direcionamento, Pai. Queremos, meu Deus, entregar a Ti, como Tu nos ensinastes, que nós devíamos nos achegar a Ti, Senhor. Que nós devíamos Te buscar, Senhor, para Te encontrar. Estamos aqui, Senhor, através do Teu ensinamento, Pai, buscando comunhão contigo, Senhor. Buscando, meu Deus, que a nossa vida tenha sentido por estarmos contigo, Senhor. Pois nossa vida, Senhor, não faz sentido, Pai, sem a Tua presença. Nossa vida não faz sentido sem Ti, Senhor. Mas contigo, Senhor, nossa vida tem grande sentido, Pai. Pois sabemos que estamos por aqui como uma passagem, Senhor. E breve estaremos vivendo na glória contigo. Todo mal, tudo que é ruim, tudo que não presta, cessará. E ficará somente a Tua luz, a Tua glória, Senhor. Nos alegraremos todos os dias das nossas vidas em Tua presença. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesta caminhada, pois sem Ti, Senhor, não conseguimos caminhar. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, atitudes que tomamos, pensamentos contrários à Tua vontade. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, com o Teu imenso amor e a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Te somos muitíssimos gratos, Pai. Somos gratos pela vida. Somos gratos por Te conhecer, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque bem sabemos que ouves a voz dos Teus filhos. Que Tu nos escutas, Senhor. Que Tu estás conosco. Somos gratos, Senhor, porque nos direcionas, Pai. E em meio a esta guerra travada entre o bem e o mal, Senhor, Tu estás conosco, Senhor.
E todo aquele, Senhor, que está contigo, recebe ou receberá a sua recompensa. Será feliz eternamente em tua presença. Somos gratos, Senhor, porque não nos deixas faltar, Senhor, a tua palavra. Oh, Pai amado, te somos gratos pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos cônjuges. Ah, meu Deus amado, muito obrigado, Senhor. Se tivéssemos, Senhor, horas e detalhássemos cada bem que tens feito em nossas vidas, ficaríamos aqui, Senhor, dias e dias, para enumerar as tuas bênçãos sobre nós, a qual a maior, Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos agora estar diante de Ti, e no nome dEle, no nome de Jesus, estarmos aqui Te agradecendo, Te glorificando, Te exaltando, Senhor. Pai Santo, meu Deus querido, há pessoas neste momento que estão sofrendo, enquanto os muitos vivem sorrindo, muitos estão chorando. Eu quero te pedir, Senhor, que venha em favor destas pessoas, que venha em favor destes irmãos, Senhor, que eles possam ter alegria, que eles possam ter paz, que eles possam, Senhor, encontrar em Ti, meu Pai, refúgio para as suas almas. Ah, Deus amado, Pai querido, consola esses corações aflitos, consola esta pessoa que se sente deprimida, consola esta pessoa, Senhor, que está infeliz, que ela possa sentir neste momento, Senhor, o refrigério da Tua santa presença. Que ela se sinta abraçada, que ela se sinta consolada, Senhor. Que os seus problemas, Senhor, comecem a não ser nada por ela estar contigo, Senhor. Pai, desce com providência, Senhor. Há muitos que buscam por um milagre da cura. Há muitos que buscam por seus filhos, por seus entes queridos, que estão perdidos num caminho escuro de vícios, num caminho escuro destrutivo. Deus amado, ouça o nosso clamor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas, Senhor, das quais clamam por Ti, Pai. Pai Santo e Pai amado, em nome de Jesus, derrama, Senhor, bálsamo, Senhor, sobre as feridas do coração, sobre as pessoas que estão magoadas, estão feridas. Muitas vezes, Senhor, com um desejo de parar a caminhada, com a intenção de parar o arado e olhar para trás. Bem sabemos que é difícil, Senhor, estar com a mão no arado. Bem sabemos, Senhor, as dificuldades que enfrentamos, as pedras que temos que arrancar dos nossos caminhos, os obstáculos que levantam em nossas vidas. Mas como está escrito, que aquele que põe a mão no arado jamais deve olhar para trás. Ah, Deus amado, dá força a esta pessoa, Senhor, que tem essa vontade dentro de si de parar a caminhada. Fortalece ela, que ela venha ter uma experiência contigo neste momento, Senhor.
Visita onde quer que esteja uma pessoa sofrendo, em hospitais, em orfanatos, em centros de recuperação para drogados, em presídios. Essa pessoa que por dar ouvidos, por cometer falhas, hoje se encontra aprisionada, ou num presídio real ou num presídio espiritual. Deus de libertação, Deus de transformação, que essa vida seja transformada em nome de Jesus. Pai, agora, Senhor, através da tua santa palavra e pela autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos todo o mal, todos os demônios, todo o trabalho de magia, bruxaria, feitiçaria, magia negra, palavra de maldição que foi lançada no passado, no presente, toda inveja, todo olho grande, tudo que é mal, tudo que é ruim, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fizemos a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 18, aonde os profetas do Senhor, aonde os homens do Senhor se achavam escondidos. Até que Deus chama a Elias para libertar o seu povo, para libertar os seus profetas. Muitos hoje se escondem. Muitos estão vendo as coisas acontecerem, a destruição que está sendo feita, e se escondem numa caverna, uma caverna espiritual. Se calam, veem os erros, veem as falhas, veem o inimigo destruindo e não tomam uma atitude. Se escondem, mas há sempre um servo de Deus, há sempre um homem de Deus, disposto a enfrentar as batalhas, restaurar os altares e fazer a obra do Senhor. Você que se esconde, apareça. Comece a fazer a vontade de Deus. Você que está vendo os erros, muitas vezes dentro da congregação, está com medo de agir, está vendo o altar do Senhor sendo destruído. Levante-se, pregue a verdade, fale somente aquilo que está escrito, e Deus descerá com fogo e receberá o seu sacrifício. E a glória do Senhor encherá o templo. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo vai continuar sendo destruído pela mão do Senhor. Amém? Tenho que parar por aqui, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.